Amém. Deus abençoe as crianças, os professores, que tenham uma ótima aula, um ótimo período. E para quem é novo aqui, as crianças têm o ensino ao nível delas, para o seu crescimento, tem o ensino para o aprendizado, a dinâmica de sala, para a edificação das suas vidas. E os professores são os facilitadores desse grupo pequeno então. Domingo passado nós tivemos o nosso momento de celebração, nosso culto de ação de graças, lembramos de muitos feitos de Deus, lembramos da presença de Deus no nosso meio, manifestação da glória de Deus. E hoje nós talvez nos perguntamos, e como podemos continuar esse nosso trabalho? Como podemos dar sequência àquilo que Deus tem feito? Como podemos fazer algo mais? Como podemos ser úteis na mão de Deus? Melhorou? Como podemos ser úteis na mão de Deus? Como podemos, de alguma forma, servir uns aos outros? Vocês ouviram o que falei antes ou não? Ouviram? Estou até preocupado aqui agora. Então, gente, quero que você abra a sua Bíblia no texto de Hebreus, capítulo 13, carta aos Hebreus, capítulo 13, o versículo 6. Apenas esse primeiro versículo para a nossa reflexão, e depois nós vamos dar continuidade à nossa meditação. Hebreus, capítulo 13, o versículo 6. Diz o seguinte: portanto, sejamos corajosos e afirmemos: o Senhor é quem me ajuda, e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? Repito, portanto, sejamos corajosos e afirmemos: o Senhor é quem me ajuda, e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? Uma reflexão importante quando nós pensamos no futuro, quando nós pensamos no amanhã. O que nos espera nessa próxima semana? Bom, a gente já sabe a rotina, mas algumas coisas novas podem acontecer no decorrer. E muitas vezes quando nós fazemos um planejamento a médio e longo prazo, nós temos dificuldades porque nós não sabemos exatamente como será esse amanhã. O que vai acontecer no próximo período, nos próximos anos. E aí os mais preguiçosos costumam dizer o seguinte: não vou nem planejar. E quando eu alcançar a meta, eu vou dobrar a meta. Nem vou me envolver muito, nem vou me preocupar muito, porque eu não sei o amanhã. E essa falta de planejamento, essa falta de projeção, essa falta de visão, muitas vezes faz com que a gente paralise. E aqui o texto fala o seguinte: portanto, sejamos corajosos para afirmar o seguinte: o Senhor é quem me ajuda, é Ele, é dEle, é através dEle que eu sou capaz de fazer alguma coisa. E eu não tenho medo, não tenho receio, não sinto instabilidade, eu tenho firmeza. Que mal alguém pode me fazer? E essa, na verdade, é a preocupação de muita gente. Alguém poderá me fazer algum mal? As pessoas são maldosas, os tempos são maldosos, e aí cada um tem a sua justificativa, a sua argumentação para ter dificuldades de afirmar corajosamente: o Senhor é quem me ajuda e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? E como a gente já tem dito diversas vezes, essas verdades, elas precisam estar impressas no nosso coração. Não pode ser um conceito, não pode ser uma ideia, não pode ser um achismo. Isso o Espírito Santo precisa imprimir no nosso coração, através de uma vivência, de uma experiência, ao ponto de a gente ter plena convicção. Por mais que a gente não veja, talvez um futuro brilhante, a gente tem a plena convicção de que eu não tenho razão de ter medo, porque as pessoas não poderão me fazer mal, porque nele a minha vida está segura. Deus precisa tocar, Deus precisa imprimir. A nossa vivência com Deus
precisa deixar esse registro no nosso coração, para que em situação de dificuldades a gente não tenha medo algum. E esse é o desafio. Fiquei feliz até pela abertura aí, várias pessoas levantando a mão, porque de alguma forma experimentaram Deus nessa semana. Deus falou com elas. E essas vivências com Deus levam a gente a ter mais fé, mais convicção, mais certeza de que Ele está sempre conosco, de que a nossa vida não será abalada. Mas essa aqui é a parte central do texto. Tem o antes e o depois. Eu quero convidar você a começar a leitura comigo lá no versículo 1 desse mesmo capítulo 13 da carta aos Hebreus. Lá diz o seguinte, versículo 1: continuem a amar uns aos outros como irmãos em Cristo. Não deixem de receber bem aqueles que vêm à casa de vocês, pois alguns que foram hospitaleiros receberam anjos sem saber. Lembrem dos presos, como se vocês estivessem na cadeia com eles. Lembrem dos que sofrem, como se vocês estivessem sofrendo com eles. Que o casamento seja respeitado por todos, e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus disse: eu nunca os deixarei, jamais os abandonarei. Portanto, sejamos corajosos e afirmemos: o Senhor é quem me ajuda e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? Lembrem dos seus primeiros líderes espirituais, que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. Pensem como eles viveram e morreram, imitem a fé que eles tinham. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não se deixem levar por ensinamentos diferentes e estranhos, que tiram vocês do caminho certo. É bom sermos espiritualmente fortes por meio da graça de Deus e não por meio de obediência a regras sobre alimentos, pois os que obedecem a essas regras não têm sido ajudados por elas. Um texto aí que aborda vários aspectos da vida. Eu creio que a gente já tem aqui um esboço pronto para pontuar questões específicas da nossa caminhada. No domingo passado nós celebramos os 15 anos nossos aqui, até um pouco mais de 15 anos. E agora nós vamos continuar como povo de Deus, como igreja. E o que nós queremos é escrever a história. Queremos que Deus escreva a história através da nossa vida. Você tem uma história a escrever, talvez não um livro, né? Talvez você não queira e não tenha habilidade de escrever um livro, mas você está escrevendo uma história. E alguém está lendo essa história. Se ela será útil para alguém, maravilha. E se não, a pessoa terá os seus prejuízos ao observar talvez a sua história. Nós estamos escrevendo uma história. Nós estamos desenhando uma história, se a gente não sabe escrever. Nós estamos fazendo história. E Deus está nos usando para isso. Deus criou o céu e a terra. E nos colocou para sermos mordomos sobre esse lugar. E a intenção dele é que cada um de nós vivesse com um propósito, vivesse com uma intenção, tivesse uma visão de vida, olhasse para frente e visualizasse algo. Até quis falar isso domingo passado, mas tanta gente falando, fiquei sem o que falar, né? Mas essa é a ênfase, de a gente olhar para frente, e a gente costuma falar isso. Se você pensa na sua vida e faz uma projeção de 5 anos, 10 anos, aonde você estará? Se não há uma movimentação nessa direção, você não estará onde está pensando há 10 anos, daqui a 10 anos. Se não há uma intenção, se não há uma força direcionada, canalizada para isso, você não terá aquilo que você coloca como sonho. Tem adolescentes que estão sonhando em casar, tem ou não tem? E os pais estão felizes que estão apenas sonhando, não é? Mas eles têm já algo em mente, algo em vista, já se imaginando com uma casa, com um carro, e aí eles pensam em carros, né, bem sofisticados, eles estão pensando em coisas muito interessantes.
Mas se não houver uma movimentação, se as notas continuaram daquele jeito, não vai dar. Estou dando uma força, paz, né? Depois vocês me agradecem. Se a nota ficar daquele jeito, talvez não dê certo. Agora a gente olha para o adolescente e diz, desse jeito não dá. E esquece de olhar para a própria vida e talvez falar assim, ó, se eu continuar exatamente como estou vivendo, não vai dar. Eu preciso ter uma movimentação intencional para chegar naquilo que é o objetivo. Por isso, até coloquei aqui como tema da mensagem, essa frase do capítulo 6, o Senhor é quem me ajuda. Você crê nisso? Você vai levantar amanhã cedo, você já tem uma lista de coisas a fazer, você tem essa certeza que é o Senhor que te ajuda, que é Ele, através dEle, a força dEle vai fazer você levantar, de ter a movimentação durante o dia, ter o seu resultado. O Senhor é quem me ajuda. E aí nós temos algumas coisas interessantes aqui no texto, que tem a ver com esse contexto todo. Começando no primeiro versículo, ele fala assim, ó, continuem a amar uns aos outros. Esse é um princípio que você não pode esquecer, ele faz parte da sua vida, ele não pode sair da sua agenda, amar uns aos outros. E aí ele fala de uma sensibilidade. Ele diz o seguinte, há pessoas presas, e obviamente ele não está pensando talvez em bandidos aqui, mas ele está pensando em pessoas que estão presas por causa da fé. E ele diz o seguinte, ó, pensem naqueles que estão presos, como se você estivesse no lugar deles. Sensibilidade, de olhar para o outro e perceber a situação dele, notar a dificuldade. Pensem naqueles que estão sofrendo, lembrem deles, vê como é que é isso, passar por dificuldades. Tenha percepção para com o seu próximo, não fique ilhado com as suas ideias, não fique ilhado com a sua agenda, mas pense naquilo que os outros estão passando, vivenciando. E ao você se colocar na pele do outro, ao você viver empatia, você vai sentir amor pelas pessoas. Quando você sente aversão, é porque você só presta atenção nas dificuldades, nos problemas, nos erros das pessoas. E aí você sente uma certa aversão, não gosto de fulano. Por quê? Porque não gosto. Agora, quando nós nos colocamos na situação da pessoa, por mais que ela seja muito diferente da gente, a gente vai sentir algo por ela, a gente vai entendê-la melhor. E aqui está um ponto chave, se nós queremos prosperar, se nós queremos nos movimentar em direção a algo maior, nós precisamos ter essa sensibilidade. E aí você diz, mas eu estou sozinho com o meu problema, como é que eu posso me preocupar com o próximo? Faz parte. Cabe sim na nossa agenda essa preocupação pelo próximo. Aonde eu começo? No meu grupo de convívio, nas pessoas mais próximas, e depois eu vou avançando, até chegar às pessoas mais distantes. Lembrem, se coloquem na situação, na pele daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão presos. Desenvolva a sensibilidade para com o próximo. Ele é diferente, o contexto dele não é o mesmo, ele talvez tenha uma cultura diferente da sua, mas desenvolva essa sensibilidade. Pessoas que desenvolvem a sensibilidade para com o próximo, elas conseguem vencer com elas, porque sozinho é difícil. Aí ele continua falando, versículo 4 em diante, ele fala do casamento. O casamento seja respeitado por todos, e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Na verdade, isso aqui seria um tema para umas 2 mensagens, mas eu preciso pontuar alguma coisa. Pelo contexto que nós vivemos, o conceito de casamento se perdeu, mas tem a ver com o seu sucesso, com o seu amanhã, com a sua prosperidade. Nós vivemos num mundo onde a ideia
de casamento está tão corrompida, que a gente dá margem, dá espaço, dá lugar a fantasias de uma relação conjugal que não é de acordo com a vontade de Deus. E aí o texto vai apontando algo aqui: Deus julgará os imorais. Ah, mas eu não sou imoral. Mas talvez os pensamentos sejam, talvez algumas atitudes sejam, talvez você não seja tão imoral quanto fulano. Mas a gente vai percebendo que uma das grandes dificuldades dos casamentos é que se abre concessões, pequenas brechas, e se dá margem a algo que não cabe ao casamento, que não edifica o casamento, que não gera estabilidade ao casamento. São coisas que a gente viu por aí nos filmes, nos outros relacionamentos, em outras pessoas, e a gente considera isso normal. Um casamento mais leve na opinião de alguns, mas na verdade falta respeito, falta fidelidade, e aí falta boa comunicação. Uma vez eu viajei com um casal de Curitiba a São Paulo. Nós tínhamos uma reunião em São Paulo às 9 da manhã, levantamos às 4 da manhã, e eu estava meio fora do ar. E aí eu estava no banco de trás, e aquele casal na frente conversando. Eles comentavam até placa de posto, nome de posto, e a conversa não parava. Eu falei, que comunicação maravilhosa. Aí passamos pela divisa, fomos adiante, começando a entrar em São Paulo, aí a comunicação começou a ficar mais intensa, e daqui a pouco já estavam brigando. Enquanto falavam só do posto, qual posto era o próximo posto, aonde já tinham parado, jantado, almoçado, abastecido e por aí vai, enquanto a conversa era superficial, eles tinham assunto. Aí quando se tornou algo pessoal, acabou o assunto. Na verdade, continua o assunto, mas com uma outra intensidade. E o que muitas vezes falta no casamento é boa comunicação, de sentar e conversar. Quem está fazendo o curso Como Criar Seus Filhos? Tem gente fazendo? Como é que está o momento do sofá? O Lori vai perguntar semana que vem, e o Fábio também. Eles vão perguntar, como está o tempo do sofá? Um tempo de conversa, do casal, da boa comunicação. Gente, nós estamos muitas vezes rejeitando o casamento, achando que talvez uma aliança, estar debaixo do mesmo teto, ou ter filhos em comum, ou criar filhos, é o suficiente para desenvolver um bom casamento, para ter uma boa relação, e um pouco de intimidade, e aí está bom, é assim que se vive casamento. E nós não somos capazes de nos colocar na posição do outro, como dizem os versículos primeiros, sintam com o outro, sejam empáticos, percebam o que o outro está vivenciando, passando, se coloquem na pele dele, tenham boa comunicação, sejam fiéis, façam um acordo, uma aliança, e não deem a margem a conversas fúteis, que tantas vezes acontecem em tantas rodinhas. E a gente acha que não, eu sou mente aberta, eu posso conversar sobre um monte de coisas, que eu não vou falar palavrão agora, posso falar um monte de coisas, mas isso não vai afetar meu casamento. Posso pensar um monte de coisas, mas isso continua blindando meu casamento. Não, não é assim que funciona. Quando acaba a boa comunicação, quando acaba o voto de fidelidade, quando há imoralidade, o casamento corre risco sim. Por mais que haja grandes assinaturas e grandes presentes sendo trocados, se essa base não está colocada, o casamento acaba ruindo. E a gente sabe que a família é a base do futuro, de uma sociedade. E se nós pensamos em futuro, precisamos dar atenção à sensibilidade, como a gente já falou, e nós precisamos dar atenção ao casamento. Isso começa também para os jovens.
o que vocês veem, assistem, pensam agora, vai interferir sim no casamento de vocês. Por mais que ninguém esteja vendo, por mais que você ainda não tenha namorada, namorado, aquilo que passa na sua mente já é o preparo para o casamento ou a destruição dele. Precisamos dar atenção a isso. Versículo 5 em diante: não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro, e fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus disse: eu nunca os deixarei, e jamais os abandonarei. É interessante que tudo isso faz parte daquele texto maravilhoso que a gente leu no começo, dizendo aqui: não deixem que o dinheiro domine vocês. Como funciona isso? Simplesmente não acreditar tanto em Deus. Não é não ter dinheiro para acreditar em Deus. Algumas pessoas dizem: não é fácil ser mordomo quando a gente tem muito, difícil é ser mordomo quando a gente não tem nada. Na verdade não é. É difícil ser mordomo quando tem problema no coração, e é fácil ser mordomo quando o meu coração está resolvido. É assim que funciona. Não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro, porque ele acaba me levando à destruição. Fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus disse: eu nunca os deixarei, jamais os abandonarei. Quando a gente se liga muito ao dinheiro, quando ele é o principal da nossa vida, é porque a gente não crê que Deus de fato está cuidando da gente. A pessoa gananciosa, ela sente um abandono por Deus. Ela acha que Deus não está cuidando. A pessoa que agarra nos R$2 e não solta, fica preso a qualquer continha, essa pessoa acha que Deus não está cuidando. Já que Deus não cuida, preciso cuidar. Já que Deus não se importa comigo, então vai ficar para mim. E a gente inverte os valores. A gente acaba fazendo coisas que a gente não deveria fazer. E a gente perde a posição de bom mordomo diante de Deus, porque o nosso coração não está em paz. E o coração que não está em paz, ou ele é ganancioso demais, ou é gastador demais. Por isso nós precisamos resolver o nosso coração. Porque o amor ao dinheiro nos leva a uma escravidão. O dinheiro pode nos dominar. Quando eu não consigo acreditar que Deus está cuidando, que Deus já sabe das minhas contas da semana, que Deus já sabe das minhas dívidas feitas, quando eu não consigo confiar em Deus, eu troco os pés pelas mãos e faço coisas que matematicamente são erradas. As minhas planilhas não vão funcionar, porque há algo errado no meu coração. Trate o seu coração. Deus quer cuidar de você. Deus se inclina para cuidar de você. A frase, mais uma vez, profética para a nossa vida, Deus diz: eu nunca os deixarei, jamais os abandonarei. Toda a provisão nossa vem dEle. Se você ganhar alguma coisa amanhã, se você é profissional liberal, ou se você é empregado, funcionário, ou dono de sabe lá o quê, a força de amanhã vem dEle. A respiração vem dEle, a saúde vem dEle, a sua inspiração vem dEle. É Ele que te sustenta e é Ele que vai te conduzir. Cuide do dinheiro. E aí o versículo 7, lembrem dos primeiros líderes espirituais que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. Pensem como eles viveram, ótimo, e morreram. Aí é mais complicado. E imitem a fé que eles tinham. Ele nos leva a refletir sobre pessoas que nos lideraram um dia, que já não estão mais. Tive vários professores de teologia, vários professores que não estão mais.
Eles já na época tinham lá os seus 55, 60 anos e hoje estão na glória. Mas eram pessoas que me impactaram profundamente, né? Pessoas que de fato passaram algo para mim. E aí Deus me desafia a pensar profundamente sobre a vida deles, como eles viveram e como morreram. Eles morreram crendo em Deus, eles estão na glória, eles receberam a coroa da justiça, eles receberam o galardão, eles receberam a recompensa, eles não estão mais. Mas eu preciso compreender que nessa linha de tempo há um início, meio, fim. E se eu entendo esse início, meio, fim, eu vivo de um modo diferente. Aquilo que eu falei no começo. Se nós celebramos o aniversário da igreja domingo passado, agora nós olhamos para frente. O que nós queremos que aconteça nesse lugar, na nossa vida, na nossa célula? O que nós queremos? Nós precisamos fazer uma projeção. Agora, se eu não compreendo que existe um início, meio e um fim, se eu não compreendo que eu preciso ter uma visão para continuar, como é que eu continuarei? Eu preciso compreender e olhar para a vida de pessoas que tiveram um tempo de produtividade e não tem mais, que tiveram um tempo de bons resultados e hoje estão aposentados, talvez sem força. Eu preciso compreender o ciclo da vida e preciso olhar para a fé dessas pessoas, para que isso de alguma forma me inflame a viver de fato uma vida que agrade a Deus, que eu viva uma vida que gere resultados, que faça a diferença, que me leve a viver algo maior. Lembrem dos líderes, eu quero desafiar você, como eu não morri ainda, e o seu líder de célula ainda não também, então você não pode usar isso para a minha vida e para a vida do líder de célula. Mas imagino que na sua vida você está lembrando talvez de um avô, ou um bisavô, ou de alguém, professor, que influenciou você. E você observa a história dele, e diz, poxa, que legal, eu posso aprender alguma coisa dele, eu posso vivenciar algo com ele, eu posso, na verdade, imitar a fé dele, para que a minha vida de fato tenha resultados. Eu posso aprender algumas coisas com as pessoas que um dia me lideraram. E eu preciso compreender que a minha vida precisa ter propósito. Gente, a questão da sensibilidade, como já falamos, é importantíssima. A questão do casamento tem tudo a ver, porque se o casamento vai mal, como é que eu vou fazer um planejamento de vida? Terceiro aspecto, o dinheiro. O dinheiro é fundamental, porque ele faz parte da minha forma de colocar valores, prioridades, investimentos, porque muito daquilo que eu vivo tem a ver com dinheiro, e eu preciso ser um bom mordomo. E aí agora o líder, eu preciso olhar para o líder, eu preciso ter visão, eu preciso ter uma percepção para o futuro. Aí eu quero que seja projetado aí, pode ser a missão nossa, qual é? Nós precisamos entender que nós temos uma missão. Se as pessoas que são motivadoras para a gente, que são empolgadoras, já morreram, posso copiar algo delas? E entender que a minha vida precisa ter uma missão. Qual é a nossa missão? Levar o Evangelho a todas as pessoas, transformando-as em discípulos de Jesus. E a gente falou na sexta-feira passada com os líderes, um pouquinho sobre esses processos da nossa vida. Tem muita gente que quer manter estruturas. Eu tenho aqui uma estrutura, vou manter uma estrutura. Legal. Eu não posso pensar em estrutura, eu preciso pensar em processos de vida. Alguém me influenciou, eu vou influenciar alguém, que por sua vez vai influenciar outro. O apóstolo Paulo fala a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 2, ele diz o seguinte: aquilo que você me ouviu anunciar, isso ensine para pessoas que sejam capazes de ensinar outros. É um processo. E aí, como igreja, nós devemos sim olhar para frente e entender que nós temos uma missão: levar o Evangelho a todas as pessoas,
transformando-as em seguidores, em discípulos de Jesus, porque Ele é a fonte de todas as coisas, porque Ele é o principal, porque Ele é a essência. Qual é a nossa essência, então? Projeta lá para mim, por favor, a essência da nossa igreja é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Queremos que todas as pessoas experimentem a maravilhosa vida com Jesus. Celebramos o Senhor no templo e compartilhamos nossas vidas e o Evangelho de casa em casa e uns aos outros como estilo de vida. Como estilo de vida. Essa é a nossa missão. Nossa estratégia, desculpe. Nossa essência, melhor. Estou aqui na minha folha perdido. Então a gente precisa entender que nós temos uma certa clareza para trilhar. Nós não podemos nos perder nisso. Nós precisamos estar focados naquilo que Deus tem para a gente. E nós precisamos continuar. Nós precisamos trabalhar. Mas, se as questões básicas da nossa vida não estão em ordem, como é que eu vou fazer discípulos? Como é que eu vou levar o Evangelho a alguém se o meu casamento não está legal? Como é que eu vou levar o Evangelho para alguém se as minhas finanças estão atrapalhadas? Como é que eu vou levar o Evangelho para alguém se eu não tenho sensibilidade? Como é que eu vou levar o Evangelho para alguém se eu não entendo, ao observar a vida de um líder meu, que há um início, um meio e um fim, e que eu deva imitar a fé dessa pessoa? Como é que eu posso colocar grandes metas se as questões básicas da minha vida não estão bem cimentadas, não são bem colocadas? Eu preciso olhar para frente. Eu preciso fazer algo. Toda a minha energia, todo o meu esforço, toda a minha canalização de energia precisa estar norteada por um propósito. Eu preciso caminhar, eu preciso andar. Você da mesma forma. Porque permanecer estagnado, parado, leva a uma monotonia, uma vida insípida, uma vida sem grandes movimentações. Uma vida estagnada não empolga ninguém. Preciso estar em movimento. Eu preciso buscar de Deus uma visão. Eu preciso trabalhar nessa compreensão. Preciso fazer a minha parte. Preciso fazer de tudo para que a minha vida seja de fato uma história escrita que faça a diferença. Da mesma forma, você. Aonde você quer estar daqui a 5 anos? Quando a gente pensa nesses 5 anos, 10 anos, 15 anos, muitas vezes o que nos amarra, o que nos prende, são as questões não resolvidas. Aí a gente fala assim, não, primeiro, Helmut, deixa eu resolver uma pendência aí. Financeiramente eu estou atrapalhado. Aí o outro diz, não, eu sei, eu preciso caminhar, mas o meu casamento está péssimo. Desse jeito não dá. E o outro talvez, no seu egocentrismo, não perceba o próximo. E quando precisa pensar em daqui a 5 anos, ele enumera as viagens que quer fazer, os passeios e as festas que quer realizar, mas não tem nenhum objetivo sólido como propósito de vida. Aonde você quer estar daqui a 10 anos? Quero desafiar você a trabalhar nos aspectos que foram colocados aqui. Na sua sensibilidade, no seu casamento, no seu dinheiro, como também essa reflexão sobre a sua fé. Os líderes que influenciaram você.
E aí, depois disso tudo, você declare: portanto, sejamos corajosos e afirmemos. Quem vai nos ajudar? O Senhor é quem me ajuda, e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? Isso traz satisfação. É a fé prática na nossa vida. É esse movimento em Deus. Frase que foi repetida domingo passado diversas vezes. Se tem mais, eu quero mais. Se Deus tem mais para mim, eu vou querer mais. Só que eu preciso cuidar de alguns detalhes, para que de fato eu esteja livre para viver esse mais de Deus. Quero encorajar você, principalmente na célula, vocês terão um momento especial de planejamento. E nesse momento vocês colocarem algumas coisas sólidas, já fizeram um tanto na semana que passou, vão continuar esse trabalho. A visão, o que Deus quer fazer através da vida de vocês, que Deus quer fazer através daquela célula, o que Deus quer fazer nesse lugar, que Deus quer fazer através da sua igreja, que Deus quer fazer através da sua vida, da sua família, do seu casamento, que Deus quer fazer. E que você receba de Deus essa revelação e que você viva isso. E que você não desista quando vier alguma objeção, uma dificuldade, uma turbulência, que você não desista. Mas que você continue trabalhando, sabendo que você vai passar por alguns desertos, mas você vai passar, para depois experimentar a graça de Deus. Você deseja isso? Aonde você estará daqui a 10 anos? O que você terá edificado nesses próximos 10 anos? Qual será a construção? Outra frase que foi dita no sábado passado: quem vai sentir sua falta se você faltar? Quem precisa de você nesse processo todo? Pense nisso, coloque isso como frases de reflexão nessa semana, e depois na célula você dá sequência a essa reflexão. É importante que nosso coração seja impresso que Deus cuida. Amém? Deus cuida. Agora, se Deus cuida, Ele cuida por um objetivo. Deus cuidou, o que eu fiz? Se Deus continuará cuidando, o que farei? Essa reflexão para a gente, amém? Podemos fechar os olhos, conversar com Deus. Querido Deus, obrigado porque o Senhor é bom, o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem sido leal, o Senhor tem sido Deus que se manifesta, um Deus que se revela, um Deus que toca, um Deus que traz conforto, estende abrigo, que cuida da nossa vida. Pai, nós não temos motivo para temer, porque o Senhor está cuidando. Nós não temos razões para andar ansiosos pelo mundo afora, porque o nosso nome já está escrito no livro da vida, e o Senhor tem um carinho especial para nos guardar e conduzir dentro desse propósito. E por isso, Deus, nós queremos dizer muito obrigado. Mas eu quero pedir também, Pai, por cada um de nós aqui. Nem tudo é perfeito no nosso coração, nem tudo está perfeito na nossa vida. E nós precisamos sim da Tua ministração, da Tua graça, da Tua ajuda. Por isso eu peço, Pai querido, que o Senhor estenda a graça por aqueles que têm problemas financeiros. Deus, talvez essas pessoas estejam culpando os outros. Ó Deus, que o Senhor se manifeste na vida delas, para que elas possam perceber aonde está o seu erro, aonde talvez o dinheiro tenha tomado espaço, lugar que não cabe ao dinheiro, aonde talvez há um amor excessivo ao dinheiro.
ou há uma má administração. Pai, cuide dessas pessoas de uma forma especial e traga entendimento a esses corações. Ó Deus, ministre graça para que cada um entenda que é mordomo do Senhor e precisa administrar bem aquilo que foi confiado. Deus, nós repreendemos o devorador, Pai, que ele não tenha domínio sobre a vida de ninguém, Pai. Caia por terra em nome de Jesus, perca a sua força, e que o Senhor seja o rei de fato de cada pessoa, de cada família nesse lugar, também na área das finanças. E Deus, eu oro também pelo amor uns aos outros, que a gente aprenda a amar mais e mais, que aprendamos a ter essa sensibilidade, a desenvolver essa sensibilidade, para olhar para aqueles que estão presos ou aprisionados, para olhar para aqueles que sofrem, fazer a nossa parte, para aliviar essa dor, essa angústia. Também oramos pelos casamentos aqui, Pai querido. Deus, estenda a sua restauração sobre cada casamento, manifeste a sua glória, quebre as cadeias. Também repreendemos o espírito da imoralidade, Pai, que tem arruinado tantos casamentos, que ele perca a sua força, caia por terra em nome de Jesus, e que haja restauração de casamentos, em nome de Jesus, que o diálogo seja restaurado, que a boa conversa aconteça, que haja momentos de sofá, não para assistir televisão, mas para conversar, conversas do coração. Abençoe cada casamento, Pai, que cada aliança seja abençoada pelo Senhor, para que permaneça até que a morte os separe. Estenda a cura, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar essa última música, mas eu preciso falar algo. Como o casamento é uma questão muito complexa, quero dar a oportunidade, se você deseja colocar o seu casamento diante do Senhor, estando o seu cônjuge aqui ou não, mas se você quer colocar o seu casamento diante do Senhor, pedir de fato que Deus opere, que Deus faça maravilhas, que Deus restaure, que Deus quebre todas as cadeias do inimigo e gere de fato algo novo. Talvez não tenha nada a ver com imoralidade, mas o casamento não está legal, não há boa comunicação, há muito conflito, há muita divisão. Que Deus derrame graça e restaure seu casamento. Quero convidar você a ficar aqui à frente. Nós queremos, como igreja, como irmãos, como amigos, abençoar o seu casamento, orar por você. Amém? Durante a música você pode chegar aqui, pode chegar com o cônjuge ou sozinho, como você achar melhor. Queremos abençoar esse casamento. Volto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de Jesus, não deves nada para mim, mas o que tu podes fazer, só quero a ti. Lá dentro
início. Jesus, não deves nada para mim, mas o que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, abro o meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, abro o meu coração a ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Vamos orar agora. Gostaria que no seu coração você fizesse uma afirmação. No seu coração você declarasse, não esperando uma reação do cônjuge, mas no seu coração, declare: eu vou manter a aliança até que a morte me separe. Ao declarar a aliança, o poder de Deus pode agir na nossa vida. Declare isso em nome de Jesus. Pois declare perdão. Não porque a pessoa merece, não é questão de merecer, mas estenda perdão sobre essa pessoa em nome de Jesus. Fale no seu coração: eu declaro perdão. Não quero mais carregar acusação, não quero mais carregar fatos, mas eu declaro que fulano de tal está perdoado. E eu vou viver a liberdade em nome de Jesus. Quero convidar a igreja a estender a sua mão agora para orar, para clamar a favor desses queridos. Vidas valiosas, preciosas, cada um tem a sua interrogação, o seu quê. Que Deus derrame graça. Querido Deus, nós sabemos, temos plena convicção de que o Senhor criou o casamento, é obra-prima do Senhor. Criou o casamento porque funciona, porque é de fato a base de tudo aquilo que segue. E Pai, aqui estamos na Tua presença, declarando sobre esses queridos, declaramos sobre a vida deles que o inimigo vai cair por terra em nome de Jesus. Ele vai parar de atormentar, ele vai parar de colocar ideias erradas, ele vai parar de colocar armadilhas, ele vai parar de colocar sentimentos errados, ele vai perder a autorização sobre a vida desses casais, porque nós declaramos em nome de Jesus que esses casais representados aqui na frente serão selados com o Espírito Santo de Deus, e que obra de Satanás nenhuma destruirá esses casamentos, nenhuma. Declaramos sobre a vida desses queridos aqui
que a ministração do Santo Espírito de Deus acontecerá nesses corações, enxugando lágrimas, ajudando a perdoar, ajudando a amar, ajudando a ter sensibilidade, ajudando a ter boa comunicação. Que essas vidas serão seladas por Teu Santo Espírito, serão seladas para sempre, e que a obra do Espírito acontecerá em cada lar representado. Onde havia discórdia, o Senhor vai trazer paz. Onde havia divisão, o Senhor vai trazer unidade. Onde havia falta de entendimento, o Senhor vai trazer discernimento. Aonde houver quebras, o Senhor vai restaurar completamente. Aquilo que foi roubado será restituído em nome de Jesus. Você crê nisso? Você crê na restituição do seu casamento? Você crê no algo novo de Deus no seu casamento? Aí você pode ter a certeza que Deus vai cuidar da sua vida. Por isso, querido Deus, nós os abençoamos aqui em nome de Jesus, declarando os homem, mulher, marido e esposa, declarando ao mundo espiritual que há um mover do Senhor para selar essas vidas, para sustentar essas vidas, para manter essas vidas e dar prosperidade a cada um desses casais. Pai, nós queremos declarar sobre a vida deles que o Senhor cuidará de cada detalhe, que não há motivo de ter medo. Muito obrigado porque no Senhor nós temos a promessa. Obrigado porque no Senhor nós temos a força. Obrigado porque no Senhor nós temos a proteção. E nós pedimos, Pai, que isso seja derramado sobre a vida de cada um de nós aqui, Pai. Cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus está trabalhando. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. E até sugeri essa música. Será que vai ou não? Vai. Pode ficar aqui na frente mais um pouquinho. Vamos cantar, mesmo que a gente passe por desertos, Deus está trabalhando. E essa é a verdade que a gente precisa carregar. Não é só no mundo profissional, no casamento também. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para, Deus não para. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para, Deus não para. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Mais uma vez. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu
Deus vai conduzir a sua vida. Mantenha propósito, mantenha a intenção clara. Deus está trabalhando. Ainda que eu não veja, Ele está fazendo, está guardando, está abençoando, está te ajudando. Faça a sua parte. Deus vai te abençoar. Uma ótima semana a todos. Não esqueça de sonhar os sonhos de Deus. E na semana, na célula, o trabalho continue. Deus abençoe a todos.